Então, pessoal, nós vamos trabalhar com tecidos de barrado, o molde da saia de 6 nesgas. Então, para isso, eu preciso alinhar bem o meu tecido, ó, e vou cortar o molde paralelo a uma auréola, depois eu inverto o molde e vou encaixando ele de forma a economizar o máximo de tecido e aproveitar a estampa. Então, quando nós adquirimos o tecido, a gente já tem que pensar no modelo a ser trabalhado e no molde. Esses tecidos de barrado, eles são lindíssimos, a gente vê muita opção, mas na hora de cortar e confeccionar um modelo, fica sempre pensando como que eu poderia fazer uma saia rodada com um tecido assim. O molde correto para confeccionar uma saia abrindo um godê, aproveitando esse barrado todo, é usando o molde de nesgas, ó. Então, eu vou dobrar o tecido direito com direito, alinhando muito bem a estampa, ó. O urdume, ele tem que estar bem dobrado para eu cortar espelhado. Eu vou colocar o molde num momento virado aí para onde eu estou, depois eu vou espelhar ele para o outro lado e assim eu vou encaixando as laterais e eu tenho um aproveitamento de tecido e um resultado final muito bonito, sabe? Uma saia feminina, uma saia farta em tecido, é é um resultado muito positivo. Então, assim, vale a pena se esforçar para fazer o molde, né? Que é o nosso vídeo anterior da modelagem, a parte teórica. E agora vamos entrar na parte prática, ó. Eu estou trabalhando com uma viscose mista, né? Com tecido barrado, tanto para um lado quanto para o outro. Essa parte do infesto, por ser um tecido molinho, ela é mais trabalhosa, mas agora eu quero que vocês observem, prestem bastante atenção em como eu vou trabalhar, ó, a dobra do tecido no urdume, na linha do fio do tecido. Não é o fio aí, no caso é o urdume, né? Mas tem que estar bem alinhadinho, ó. E aí eu abro. Lembra por que eu falei que na hora de construir o molde eu dobro o papel e coloco a divisão, né? O cálculo da divisão na linha da cintura e do quadril, a metade do resultado do cálculo. Porque quando a gente abre o papel, olha aí como ele fica. Então, eu vou alfinetar, cortando ele direito com direito, aí eu já estou cortando duas nesgas, ó. Eu já estou tirando duas partes da saia. Lembrando que ele não tem margem de costura, então eu tenho que deixar 1 centímetro e meio de margem de costura. Por que eu vou deixar 1,5 nesse caso aí? Porque eu vou fazer com acabamento de costura francesa, aquela costura embutida. Eu costuro avesso com avesso, né? Costurando pelo direito e depois eu elimino o excesso do tecido, da borda do tecido e rebato a costura pelo avesso. Fica o acabamento embutido. Ó. Tô terminando de cortar aí o quê? Duas nesgas já são 2 gomos cortados, direito com direito. Tiro o molde e espelho o molde, ó, percebam, a roda que eu abri lá naquela margem do tecido e agora eu vou abrir para o lado de cá, mas aproveitando o máximo de tecido, são gomos, né? Quando a gente fala em nesgas, a gente tá falando de gomos e de justamente casar o molde dessa forma, aproveitando o máximo. Já cortei 2 nesgas, porque o tecido está dobrado. Eu preciso alfinetar, porque é um tecido molinho e ele entra no viés, né? Ó, porque eu vou movimentar ele para vocês verem melhor, visualizarem melhor o corte. Então, eu abro, alinho ele novamente. Gente, o resultado é maravilhoso de trabalhar com tecidos barrados nesse formato em nesgas.
sabe? É realmente um resultado muito, muito positivo. Eu tenho que lembrar de alinhar o meu molde lá na margem da estampa, aonde eu comecei a cortar do outro lado, para quando as costuras coincidirem, ficar bem harmônico, ficar bem padronizado, sabe? Então, eu não posso subir muito, nem subir menos, eu tenho que estar bem atenta a isso. Pronto, alfinetei e vou executar o corte. Tô conferindo, tô vendo, é isso mesmo, então posso cortar. Aí na cintura, na dobra do papel, a gente desce 2 centímetros, né? Para poder ficar uma cintura bem confortável, uma modelagem boa. Agora eu sigo cortando. Para quem quer trabalhar com economia criativa, com moda, com design, gente, esses tecidos de barrado são maravilhosos. Sabendo aproveitar eles e colocar um design bacana, realmente é muito exclusivo. Ó, já tô terminando de cortar mais 2 nesgas, né? Eu alinho aí agora a barra. Observem o que está ficando de retalho num volume de tecido desse. Quando vocês verem a saia pronta, vocês vão se surpreender da quantidade, da roda, do godê que ela abre, sem ter desperdício de material. Então, eu cortei agora mais 2 nesgas. Então, 2 mais 2, 4. Falta cortar mais 2. Ó, quando eu costurar, olha aí a roda que ela já tá abrindo. E na parte da frente serão 3 pedaços desse, na parte de trás, 3 pedaços. Ó. Porque são 6 nesgas, 3 na frente, 3 atrás, 3 atrás. Então, eu vou emendando essas nesgas, ó, criando um godê e um efeito visual maravilhoso. Já posso deixar as partes assim, espelhadas, né? Apesar que eu vou fazer com a costura francesa. Então, agora eu vou infestar novamente o tecido, porque eu preciso de 6 pedaços, eu só tenho 4. Para tirar mais 2 gomos, 2 nesgas. Ó, tô esquadrando, infestando o tecido novamente, para poder tirar as outras 2 nesgas que faltam, né? Ele tem que estar bem alinhado, bem firme. Agora, novamente, eu vou abrir, espelhando, ó. Percebe que não tem desperdício de tecido. Alfineto novamente. E passo para o corte para completar as 6 nesgas. Se fosse 8 nesgas, eu teria que cortar 8 vezes esse molde. Se fosse 4, quer dizer, 2 nesgas na frente, 2 atrás, seria uma saia de 4 nesgas. Mas ela não abre um godê tão bonito, sabe? O de 6 nesgas é o que eu acho mais versátil, aproveita melhor o tecido. Você não precisa comprar tanto material, porque a de 8 também fica muito bonita, que ficam 4 nesgas na frente, 4 atrás, mas entra muita costura. Então tem que ter mais habilidade para trabalhar com os tecidos mais molinhos assim.
Então essa eu acho que é um cálculo bom para vocês se movimentarem, se arriscarem. Tem a receita do molde, né, no vídeo da parte teórica do nosso projeto, Baú de Retalhos da Arte e Ofício, e agora a parte prática, para vocês se movimentarem mesmo, viu? Quer fazer num tecido liso? Pode ser feito, e depois você decorar o barrado com a sua habilidade manual, com bordado, com tintura, com pintura, com crochê. Gente, é infinitas possibilidades. Quer fazer ela pareô? Coloca mais nesgas. E aí passa um cós para amarrar na cintura, sabe? Tipo saída de praia. Quer fazer ela mais curta e colocar um babado embaixo para ela ficar mais pesada e mais rodada? Pode ser feito. Quer colocar elástico na cintura? Desce, pega esse cálculo do quadril, é aonde, né? Porque uma roupa de elástico ela tem que passar pelo quadril. O que você desceu de 18 centímetros para chegar no quadril, você aumenta na barra, né? Para ter a saia longa. Então, assim, se você retira em cima, você acrescenta embaixo. Para a saia com cós de elástico. Mas no momento aí nós vamos utilizar zíper e um cós na medida da cintura, na medida normal da cintura, do manequim 38. Então, nós temos agora mais duas, uma, duas, três, quatro, né? Ó, 3, 4, 5, 6. Então, nós já temos as 6 nesgas. Agora falta apenas tirar uma faixa para ser a faixa da cintura do cós. Vai ser uma faixa mesmo, presa como cós, mas com as pontas para poder fazer uma amarração. Pronto, cortei a faixa da cintura. E aí agora nós vamos para a máquina para poder montar essa belíssima saia. Então, pessoal, nós começamos preparando a faixa, né? Que será o nosso cós e o nosso laço no cós dessa saia. Vocês vão ver no editorial fotográfico, no editorial de moda que nós criamos com as peças, que produzimos a partir do projeto Baú de Retalhos Arte e Ofício, o resultado final do que é, a partir do ateliê de costura, você ter um editorial de moda trabalhado, bonito, o resultado realmente final, aquilo que a gente deseja na vitrine.